Olá, eu sou o James e agora eu gostaria de discutir o tema experiência com o idioma. E por que isso é vital para que você aprenda inglês, alemão, italiano, francês ou qualquer outro idioma que você quer aprender agora. Bom, vamos supor assim, eu gosto de fazer uma analogia como se você e o seu cérebro compartilhassem um criado mudo com uma gavetinha. E toda vez que você abre essa gaveta e coloca uma palavra nova daquele idioma, seu cérebro passa por aquele criado mudo, abre a gaveta, dá uma olhada. Nunca ouvi falar disso. Pega aquele papelzinho e joga fora. Você vai naquela gavetinha de novo, quando você quer lembrar que palavra é aquela, abre a gaveta, não tá aqui. Aí você vai lá, escreve no papelzinho de novo e coloca na gaveta de volta. Teu cérebro volta pro criado mudo, abre a gaveta, dá uma olhadinha e fala, isso aqui tá aqui de novo? Tá, talvez não seja tão... Bom, não sei. Vou jogar fora de novo por prevenção, vai que é lixo, né? Você abre a gaveta de novo quando você precisa daquela informação, não tá lá. Escreve de novo no papel e agora talvez dessa vez o seu cérebro não jogue aquela informação fora. Deu pra entender? As suas prioridades e as prioridades do seu cérebro são diferentes. O que você considera útil não é o que o seu cérebro considera útil. O que seu cérebro considera útil, por exemplo? A coreografia daquela dancinha de TikTok que você viu várias vezes essa semana. Isso ele lembra. Por quê? Porque você viu ela várias vezes aquela semana, por repetição, e o fato daquilo estar toda hora estampado na tua cara, o teu cérebro entende que aquela informação é mais útil do que o inglês que você quer aprender. Vocês têm valores invertidos. Você, caso assista somente a sua aulinha ali, ou veja uma coisinha ou outra, uma semana sim, outra não dê muita dedicação, muito empenho na coisa, teu cérebro não vai considerar inglês útil. Útil é a dancinha, útil é aquela parada que os influenciadores de informação estão colocando no Trending Topics. Útil é aquilo que bombardeia o teu cérebro o tempo todo, e isso acaba criando também, se transferindo em hábitos. Isso vira um hábito, o que você considera importante ou não de fato, que é o que teu cérebro está vendo o tempo todo e acaba armazenando. Aquelas informações inúteis também caem nesse patamar, caem nesse quesito. Até aqui, eu entendo que quando diz respeito ao aprendizado de idiomas, o seu cérebro responde bem a dois tipos de informação. Aquelas que carregam algum valor emocional, por exemplo, se você é um médico e está estudando um idioma, o vocabulário traduzido médico para aquele idioma vai ser de seu interesse. Então você provavelmente vai prestar mais atenção de forma automática e natural na pronúncia daqueles quesitos, daquelas ferramentas, daquelas operações, tudo mais relacionado ao ambiente diário do médico, né? E também ele dá um certo apreço ali para repetição. Na verdade, acredito ali que você cria certos circuitos que se retroalimentam, né? Então você sempre busca mais daquilo que te entretém. Então se é dancinha no TikTok, ele vai olhar outra dancinha e vai falar, é isso que eu quero ver. Pois bem, aí vai uma recomendação parcial aí que é consuma flexões e agachamentos como quem consome McDonald's. Manja, se você fizer isso por tempo bastante, o seu cérebro vai inverter os valores dos dois. E talvez o McDonald's chegue a te dar até nojo, enquanto as flexões e os agachamentos vão acabar te dando mais empenho, vão te deixando empolgado em relação à ideia de estar fazendo-os em sequência. E já que seu cérebro é eficiencialista e pragmático, como é que eu faço para deixar o idioma mais atraente, para ficar mais natural esse meu interesse e essa minha inclinação por me expor ao idioma? Bom, inicialmente eu diria, entenda-o. É necessário que você passe por aquela etapa como se fosse um bebê, onde você não entende nada do que está acontecendo ao teu redor quando você vê um filme legendado, por exemplo, mas que você se esforce em prestar atenção no que está sendo falado e no que está sendo comunicado naquele seriado, para onde o personagem está apontando, do que ele está falando, qual que é o contexto da coisa. E você eventualmente vai pegar um elemento ou outro e conseguir construir um contexto dentro da sua cabeça e entender um pouco mais. A partir do momento que você consegue entender melhor, aquilo se torna mais prazeroso. E não estou falando de entender o idioma inteiro, porque se você imaginar o idioma todo, você já vai fugir da sua missão, que é aprender o idioma, porque realmente é uma carga dantesca de informação. Então a nossa tendência é justamente por isso que se o cérebro joga aquela informaçãozinha fora, ele quer guardar espaço para informação útil.
E, bom, aí que entra o valor emocional e a repetição também. No mais, vamos supor aqui que você quer aprender inglês e já entende um pouquinho o que eu acho que você deveria fazer para exercitar esse seu entendimento e melhorar a sua experiência com o idioma. Eu acredito que, por exemplo, pegar ali um episódio de Peppa Pig em inglês sem legenda fosse muito interessante para você. Você vai ver ali que os personagens que estão sendo mencionados vão aparecer ao longo do episódio. Tudo é bastante visual. Talvez Peppa Pig, eu falei assim do alto da minha mente, mas podem ter exemplos melhores de desenhos que são mais visuais e o vocabulário também é básico e a pronúncia dos personagens é lenta, que é isso que você deve buscar. Cara, você vai perceber que você vai assistir Peppa Pig como se você fosse uma criança, se empolgando simplesmente por estar entendendo o que está acontecendo, assim como a criança também o faz. É a falta de entendimento ali e você estar descobrindo coisas novas que vai deixar aquilo interessante para você. À medida que o Peppa Pig vai ficando fácil, obviamente ele se torna desinteressante, e aí você pode, sei lá, tentar um filme da Pixar ou da Disney. Mas aí já é bastante avançado, pra ser bem sincero, mas vai que tem alguma coisa ali no meio e eu que tô viajando. Outra coisa, sabe a música, a canção que você já curte ouvir? Se você curte um Led Zeppelin ou você curte um Eminem. E, bom, é interessante pra você ouvir, embora você não saiba do que eles estão falando. Se você tem alguma playlist ali com as músicas favoritas, recomendo que você tente aprender pelo menos os refrões e entenda do que a música trata, qual que é seu contexto. Imite os refrões. Tente falar palavra por palavra, assim como eles nas canções também. Porque quando você ouvi-las de novo depois de ter feito isso, vai ser muito mais natural você reproduzir o que está sendo cantado. Caso você assim o faça, eu te garanto, vai ser como se você estivesse ouvindo a música pela primeira vez. Você vai achar que aquela emoção da primeira vez de ouvir a canção não se repete, mas ela se repete sim. Você vai ouvir a canção e cantar junto como se fosse um adolescente. Tá acontecendo comigo agora em japonês. Quanto mais eu entendo o tema daquela canção, mais empolgante e emocionante ela fica. Então, entender um pouquinho melhor já é muito, muito favorável para que você adentre mais a cultura e fique cada vez mais inclinado a levar o estudo a sério. Porque como eu já exemplifiquei antes com a questão da gaveta e a questão da polaridade entre as suas prioridades e as prioridades do seu cérebro, ele não está interessado no seu progresso, ele quer preservar a energia. E se você quer que ele troque o foco ou foque em coisas distintas, talvez seja necessária também uma mudança de hábitos. Seguindo essas dicas aí, você já vai ter uma noção melhor do que é experienciar o idioma. Porque você não experimenta um prato indo no restaurante só lendo o cardápio. Se você vai na sua aulinha ali, termina a aula, fecha o livro e guarda e não vê de novo até a aula da semana seguinte, você está tentando saborear o prato através da leitura do cardápio e isso não faz o menor sentido. Você não vai conseguir ter intimidade com o idioma e tampouco vai enxergá-lo como uma coisa útil ou prazerosa tão cedo. Então, uma mudança de hábitos aí pode, de fato, mudar a forma como você enxerga o estudo daquilo, pode fazer com que, com o tempo, você já passe a usar aquele idioma como uma maneira de enxergar o mundo e interagir com ele, e isso deixará o processo todo também mais prazeroso e mais eficiente. E cada vez mais, enquanto você se aprofunda no idioma, menos esses episódios de esquecimento vão acontecer, porque seu cérebro vai começar a absorver mais informação referente àquele idioma de forma passiva. Você vê a palavra uma vez e já memoriza para sempre. Quanto mais você sabe, mais isso acontece. Então, use o shadowing, use sessões de microestudo, arranje tempo para colocar aquele idioma no seu dia a dia e ele se tornará mais interessante para você. Você economizará tempo no fim das contas, porque ao invés de levar 3 anos de aula, você levará 2. Com 2 anos já terá chegado ao nível que você desejava alcançar. E, enfim, é beneficial para você de todas as formas. Esse era o tema, então. Eu gostaria de tratar hoje com vocês a respeito de experiências com o idioma. Não é somente fazer aulas, não é somente ter uma certa curiosidadezinha, mas realmente fazer com que aquilo se torne uma janela para que você veja o mundo de outra forma e interaja com ele diferentemente também. Espero não ter sido redundante.
uma boa noite, tarde ou dia, seja lá o que for, e até a próxima.